A Bíblia Sagrada, Velho Testamento. Livro de Números, capítulo 2. A ordem das tribos no arraial. Versículo 1. E falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo. Versículo 2. Os filhos de Israel assentarão as suas tendas, cada um debaixo da sua bandeira, segundo as insígnias da casa de seus pais, ao redor, defronte da tenda da congregação, assentarão as suas tendas. Versículo 3. Os que se assentarem as suas tendas do lado do oriente, para o nascente, serão os da bandeira do exército de Judá, segundo os seus esquadrões. E Naasson, filho de Aminadab, será príncipe dos filhos de Judá. Versículo 4. E o seu exército, e os que foram contados deles, era de 74.600. Versículo 5. E junto a ele assentara as suas tendas a tribo de Issacar. E Natanael, filho de Zoar, será príncipe dos filhos de Issacar. Versículo 6. E o seu exército, e os que foram contados deles, era de 54.400. Versículo 7. Depois a tribo de Zebulon. Eliabe, filho de Elon, será príncipe dos filhos de Zebulon. Versículo 8. E o seu exército, e os que foram contados deles, era de 57.400. Versículo 9. Todos os que foram contados do exército de Judá, 186.400, segundo os seus esquadrões. Estes marcharão primeiro. Versículo 10. A bandeira do exército de Ruben, segundo os seus esquadrões, estará para o lado do sul. E Elissur, filho de Sedeur, será príncipe dos filhos de Ruben. Versículo 11. E o seu exército, e os que foram contados deles, era de 46.500. Versículo 12. E junto a ele assentara as suas tendas a tribo de Simeão, e Selumiel, filho de Zurissadai, será príncipe dos filhos de Simeão. Versículo 13. E o seu exército, e os que foram contados deles, era de 59.300. Versículo 14. Depois a tribo de Gade, e Eliasaf, filho de Deuel, será príncipe dos filhos de Gade. Versículo 15. E o seu exército, e os que foram contados deles, era de 45.650. Versículo 16. Todos os que foram contados no exército de Ruben foram 151.450, segundo os seus esquadrões. E estes marcharão em segundo lugar. Versículo 17. Então partirá a tenda da congregação com o exército dos levitas, no meio dos exércitos. Como assentaram as suas tendas, assim marcharão, cada um no seu lugar, segundo as suas bandeiras. Versículo 18. A bandeira do exército de Efraim, segundo os seus esquadrões, estará para o lado do ocidente,
Elisama, filho de Amiúde, será príncipe dos filhos de Efraim. Versículo 19. E o seu exército, e os que foram contados deles, era de 40.500. Versículo 20. E junto a ele estará a tribo de Manassés, e Gamaliel, filho de Pedazur, será príncipe dos filhos de Manassés. Versículo 21. E o seu exército, e os que foram contados deles, era de 32.200. Versículo 22. Depois a tribo de Benjamim, e Abidã, filho de Gideone, será príncipe dos filhos de Benjamim. Versículo 23. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 35.400. Versículo 24. Todos os que foram contados no exército de Efraim foram 108.100, segundo os seus esquadrões, e estes marcharam em terceiro lugar. Versículo 25. A bandeira do exército de Dan estará para o norte, segundo os seus esquadrões. E Aisser, filho de Amissadai, será príncipe dos filhos de Dan. Versículo 26. E o seu exército, e os que foram contados deles, era de 72.700. Versículo 27. E junto a ele assentaram as suas tendas, a tribo de Asser, e Pagiel, filho de Ocrã, será príncipe dos filhos de Asser. Versículo 28. E o seu exército, e os que foram contados deles, era de 41.500. Versículo 29. Depois a tribo de Náfita, a Aira, filho de Enã, será príncipe dos filhos de Náftali. Versículo 30. E o seu exército, e o que foram contados deles, era de 53.400. Versículo 31. Todos os que foram contados do exército de Dan foram 157.600. Estes marcharão em último lugar, segundo as suas bandeiras. Versículo 32. Estes são os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais. Todos os que foram contados dos exércitos pelos seus esquadrões foram 603.550. Versículo 33. Mas os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 34. E os filhos de Israel fizeram conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim, assentaram o arraial segundo as suas bandeiras, e assim marcharam cada qual segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais.